Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito nesta quinta-feira, onde nós estamos aqui dando sequência a esse mês de outubro, que a nossa temática é Reforma Protestante. Aliás, se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, ou você já assistiu alguns vídeos aqui durante esse mês de outubro, ou se porventura alguém enviou esse link para você, você está acompanhando o programa de hoje, esse é o programa Acordando para o Propósito. E nós falamos aqui o seguinte, você precisa instalar o app, o Acordando para o Propósito. E para instalar o app na sua vida é muito fácil. Você faz a tua inscrição no canal, é gratuita a inscrição. Você vai clicar aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ali depois você vai acionar o sininho das notificações para que o YouTube sempre te notifique toda vez que o programa for ao ar, ele vai mandar uma notificação para você. Se você não está recebendo as notificações, certifique-se de que você acionou o botãozinho aí do sininho para poder você não perder nenhum programa. Lembrando também, aqui ao longo da nossa conversa, você curte para poder você sinalizar o seu apoio e você pode e deve comentar e ao final sempre peço para você, olha, compartilha esse conteúdo com o maior número de pessoas para que essas pessoas também sejam abençoadas e além disso, nós venhamos ter aqui um maior número de pessoas compartilhando e vivendo aqui um cenário de ensino da palavra de Deus e de tudo aquilo que a Bíblia traz como aplicação para nossas vidas. Nesse mês de outubro, nós estamos tratando sobre a Reforma Protestante e se você quiser assistir os outros programas, é só você ir na playlist do canal, vai estar lá, Acordando para o Propósito, Reforma Protestante. Nós já tratamos aqui de muitos personagens, muitos fatos, e ontem nós começamos a falar um pouco sobre Martinho Lutero, um homem que tem a representatividade da Reforma Protestante. Com certeza, Martinho Lutero é o personagem mais emblemático da Reforma Protestante. Não porque foi o único, mas porque ele foi alguém que trabalhou ali numa mudança de cenário e que teve alguns marcos interessantes que a gente vai ver nos nossos próximos dias. Hoje nós vamos continuar falando aqui um pouco de Martinho Lutero. Ontem nós falamos um pouco sobre a formação de Martinho Lutero, como que foi a sua vida ali no seio familiar, qual foi ali as divergências que aconteceram na vida de Martinho Lutero. E você entendeu que Martinho Lutero, depois de ele ter saído da faculdade de Direito, porque ele fez uma promessa em relação a um pedido de livramento, e ali ele entendeu que Santa Ana proporcionou para ele um livramento, e ali, por conta até de uma questão da formação de Lutero, aquele que ele vivia dentro de casa, a questão da superstição, Lutero ele vai, de alguma forma, cumprir a sua promessa, e Lutero ele vai se tornar um monge agostiniano. Ele vai passar a ter uma vida de monge, porque assim ele tinha feito com a sua promessa em relação ao pedido de livramento numa tempestade. Lutero ele vai cumprir aquilo que ele mesmo determinou para ele, caso acontecesse esse livramento. E aí, no início do século XVI, Martinho Lutero ele vai ter essa vivência dentro do monastério, ele vai ter essa vivência como monge agostiniano e ele vai começar a viver algumas experiências que vão começar a desencadear uma espécie de revolta em Lutero. Veja que a revolta de Lutero ela vai acontecer como um fator de impulsionamento, ok? Da Reforma Protestante e dos fatos que vão gerar literalmente o marco da Reforma Protestante, que vai culminar em 1517. Mas, veja, 7 anos antes, 1510, Martinho Lutero ele vai começar a fazer algumas observâncias. Eu começo a entender aqui que Martinho Lutero ele é alguém com uma visão aguçada e alguém que analisa os cenários a qual ele está inserido. E o que Martinho Lutero começou a visualizar? Olha, isso 7 anos antes de culminar 1517, ok? Que é ali a data que vai marcar
o cenário de mudança e a questão relacionada ao apontamento das teses da Reforma Protestante, os 5 solas que nós vamos ver aqui, e você vai entender um pouco mais sobre isso na próxima semana. Martinho Lutero ele começa a ter uma espécie de observância em relação ao cenário. E o que Lutero começa a verificar? Lutero ele começa a ver que existe uma questão muito díspare entre aquilo que o alto clero, os sacerdotes, a figura papal e toda a elite eclesiástica da igreja medieval, ele começa a observar algo que é o seguinte: olha, tem uma contradição nesse cenário, porque a elite eclesiástica vive de uma maneira muito abrangente no quesito riqueza e no quesito mordomia e no quesito de usufruir de coisas luxuosas. Aqui, pensando até na igreja enquanto instituição, há uma diferenciação entre aquilo que a igreja como instituição vive e aquilo que, por exemplo, os peregrinos viviam. Aquelas pessoas que peregrinavam, aquelas pessoas que eram fiéis aos dogmas da igreja medieval, tem uma disparidade muito grande. E Martinho Lutero ele começa a observar isso. Isso em 1510, Lutero começa a observar isso. No sentido de que existe alguma coisa estranha aqui nesse cenário. Não é o fato de a igreja dar um aspecto e uma questão na realidade de gerar dignidade para os fiéis, que isso é lícito, ok? Uma coisa é você ter um templo onde há dignidade para que os membros possam congregar, para que os fiéis possam ali prestar culto a Deus, e outra coisa é a igreja viver e ter questões relacionadas ao luxo. E aí, quando isso fica de uma maneira tão expressiva dentro desse cenário, para se entender que os próprios peregrinos, os próprios fiéis, eles não observavam isso, estavam cauterizados por essa circunstância. E aí Martinho Lutero, como ele começa a transitar nesse cenário, Martinho Lutero começa a observar isso. Olha, igreja vivendo no luxo, principalmente na elite eclesiástica, e os peregrinos vivendo na miséria. Então tem uma disparidade. Aí o que Lutero vai fazer? Lutero ele vai começar uma espécie de incursão, porque Lutero ele vai visitar várias igrejas. Ele vai visitar várias igrejas. E aí, dentro desse cenário, o que Lutero começa a observar? Ele começa a observar os artigos de luxo da Igreja Católica, as relíquias, que a gente vai em algum momento aqui conversar sobre isso, já falamos um pouco sobre isso, a ideia daquilo que era pago como indulgência, as relíquias que eram vendidas aos fiéis como uma forma de compensação de pecados e de questões de transgressões. Tudo era ligado à superstição e à meritocracia. Tudo era ligado a isso. Então, você tem pecado? Ok, até você conquistar algo meritório para poder retirar essa questão do pecado. Veja que é uma turbação, uma deturpação do contexto bíblico. E você já vai entender aqui o que vai acontecer nesse cenário. Então, Martinho Lutero vai percorrer as igrejas, ele vai percorrer o cenário que diz respeito a essa observância que ele teve, e ele vai ficar literalmente chocado. Por quê? As próprias relíquias que eram vendidas, elas eram, muitas das vezes, usadas materiais nobres para poder aquilo dali ser feito, como as esculturas e até mesmo materiais que às vezes eram simples, mas através desses materiais haviam a maneira de angariar quantias para poder satisfazer esse aspecto financeiro da igreja. Então, o que aconteceu? Lutero ele ficou chocado com tudo isso. Então, veja, isso daí é o início do século XVI. Conturbação e o entendimento. Lutero passa a ter um entendimento. E é interessante, em 1512, Lutero ele vai receber o título de doutor. E aí você deve falar assim, ok, era uma ideia
tradicional à época para aqueles que tinham a possibilidade de fato estudar, e somente essa elite, somente esses que tinham vinculação dentro do aspecto eclesiástico, é que de fato conseguiam angariar esse alto patamar de vida intelectual. Mas qual é a diferenciação aqui dessa história? Olha só como que a vida de Lutero vai empurrando ele para uma ideia de busca de entendimento. O próprio Deus vai abrindo essas portas. Então, Lutero, em 1512, ele vai receber o título de doutor. E o que isso confere a Martinho Lutero? Olha só que interessante. O título de doutor que Lutero vai receber vai possibilitar ele a ideia de que agora ele pode pregar, ok? Então, o título de doutor possibilita a Lutero pregar, ok? Vai ser a espécie de concessão. Isso era algo que era tradicional. Você vê, para poder pregar, tinha que ser um doutor, tinha que ter alguém que já tinha recebido o título de doutor, alguém que recebeu o título de doutor. Quer dizer, você imagina, aqueles réis mortais jamais chegaria na possibilidade de fazer o que Jesus mandou. Olha, ide por todo mundo pregar o evangelho. Olha, isso daqui é utópico pensar na igreja medieval de que todo discípulo de Cristo tinha que ir e pregar, ir e discipular, ir e ensinar. Nada disso. Aqui era restrito. Só que aí em 1512 o Lutero ele vai receber o título de doutor. E aí o que acontece? Ao momento em que Lutero ele vai receber o título de doutor, Lutero vai começar a ter uma interação muito maior com as escrituras. Olha que importância as escrituras dentro desse cenário. Lutero vai ter uma vinculação direta com as escrituras. Lutero vai começar a preparar sermões. Então, esses sermões de Lutero, ele vai pregar sobre salmos, e Lutero vai começar, daí a pouco, a entrar dentro de um cenário de estudo da carta aos Romanos. Aí tudo muda, tudo muda. Por quê? Como Lutero começa a interagir biblicamente com Deus, ok? A Bíblia sendo a palavra de Deus, Lutero vai não somente ler a Bíblia, Lutero vai estudar a Bíblia. Existe uma regra, uma das principais regras da hermenêutica, que é a ciência da interpretação, e aí tem a hermenêutica bíblica, a ciência da interpretação da Bíblia, que é uma das regras basilares, que é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, você quer buscar entendimento bíblico? Comece usando essa regra. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu digo que é a Bíblia pela Bíblia. Leia a Bíblia e busque na própria Bíblia o entendimento de um texto que você está lendo, das suas dúvidas. E aí Lutero, ele começa a usar essa regra da hermenêutica. Então, Lutero vai ler a Bíblia, estudar a Bíblia e buscar na Bíblia as respostas aos seus questionamentos ao ler a Bíblia. E ao analisar o cenário que ele está inserido. E é interessante, eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 17. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 17, tá? Abra aí, e a gente já vai ler isso aqui. Mas veja só, 1510, Lutero começa a ter uma visão sobre o cenário. 1512, Lutero recebe o título de doutor e começa a pregar. Aí, 1515 é o que muitos historiadores vão atribuir como sendo o fator e o momento em que, de fato, Lutero se converte, ok? Pensando que o fato de ele estar servindo a igreja medieval, não há conversão, há uma religiosidade, não há uma genuína conversão ao evangelho. Então, em 1515, Lutero ele vai começar a passar esse processo de conversão, ok? Por quê? Porque 1515 é o marco onde Lutero começa a estudar a carta aos Romanos. Aí eu pedi para você abrir aí Romanos 1,17. E Romanos 1,17 diz assim, eu estou lendo aqui na NVI, diz assim:
Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. No Evangelho é revelada a justiça de Deus. Então, olha aqui, eu aqui inferindo. Quando Lutero lê isso, e aí você pode pensar nas outras traduções e tudo mais, mas esse texto aqui ele tem esse entendimento, que é o seguinte, olha, nele, e aí na ideia também de pensar em Jesus, nós descobrimos a verdadeira justiça de Deus. Nele, nós descobrimos a verdadeira justiça de Deus. Em Jesus, nós descobrimos a verdadeira justiça de Deus. Ou como diz aqui na NVI, no Evangelho, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Isso é, se você olhar para Cristo, você vai ver a revelação da justiça de Deus. E a justiça era a problemática daquela época. A justiça não no sentido do judiciário, como você vê nos dias de hoje, mas a justiça no sentido de pensar nas compensações que a Igreja Católica, a Igreja Romana, a Apostólica Romana, a Igreja Medieval, ela tinha em relação às questões do pecado, em gerar metodologias para que houvesse compensação, tanto de cunho financeiro, ok? Tanto de cunho de sacrifícios, de questões penosas para a vida desses fiéis. Então, quando Lutero lê isso aqui, eu fico imaginando que ele vai usar essa regra da hermenêutica, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Então, Lutero vai apontar para Cristo. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Que do início ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Versículo muito conhecido, principalmente nessa parte final, que o justo viverá pela fé. Inclusive, quando Lutero faz essa leitura, eu entendo que aqui, quando ele faz essa leitura, e tem toda essa relação com que o texto de Abacuque faz essa menção do que nós lemos aqui em Romanos 1,17, eu entendo que passa um filme na cabeça de Lutero e de alguma forma, eu falo que é aquela ideia de cair a ficha. O pessoal que usou o orelhão, né, o orelhão que tinha a ficha, vai entender, né, esse que a gente falava antigamente isso. Então caiu a ficha, teve um insight, a janela se abriu, a janela do discernimento se abriu. E aí Lutero falou, olha, tá tudo errado. Se o justo viverá pela fé, e se pelo evangelho que é revelada a justiça de Deus, e do princípio ao fim, a ideia de haver a justificação pela fé, a justiça de Deus ser revelada em Cristo, está tudo errado esse cenário. Então, veja, 1515. Há um processo de transformação da vida de Lutero. Esse monge agustiniano agora vai ter uma transformação. E aí, o que vai acontecer? Cena dos próximos capítulos. São as cenas dos próximos capítulos. Porque hoje nós falamos aqui um pouco sobre todo esse processo onde vai culminar com a conversão de Lutero e aí vai se acender um estopim no coração de Lutero. E se você quer saber mais sobre esse assunto, nós temos também o nosso curso da Reforma Protestante, uma visão histórica e teológica. O link está aqui na descrição. Esse curso é ministrado por um grande amigo e também alguém que transita na área da história, ok? Pastor Gilson Paulo, um amigo historiador, e ele está ministrando esse curso aqui, um curso que ele ministrou ao nosso ministério, cedeu o seu conhecimento. Nós já temos pessoas que adquiriram esse curso, foram abençoadas, pessoas que já assistiram essas aulas e foram ricamente abençoadas. E aqui na descrição tem o link. Você pode fazer a sua inscrição. Eu não vou falar o preço, porque o preço é um preço apenas simbólico, tendo em vista que o conteúdo é quase aquilo que você aprende numa pós-graduação que trata sobre a história da igreja vinculado a esse período da Reforma Protestante. É um curso, não é um curso que tem aulas de 5 minutos, 10 minutos, não, é um curso com aulas consistentes. Então, você, de fato, quer aprender e se aprofundar,
é um caminho. Então, o link está aqui na descrição, você pode adquirir. E se você quiser continuar, e eu almejo que você continue aqui acompanhando diariamente, nós estamos aqui no YouTube para poder você aprender mais sobre a Reforma Protestante. Nós vamos até o final de outubro com essa temática Reforma Protestante. Olha, você que chegou aqui até o final, não deixe de se inscrever no canal, de acionar o sininho das notificações. Olha, deixa o seu like aí. Você assistiu o conteúdo? Deixa o like, deixa o like. Às vezes a gente tem poucos likes, mesmo tendo muitas pessoas assistindo. Por favor, dê um voto de credibilidade, aperte o botãozinho de dar o like. E tem gente que às vezes fala assim, pastor, eu assisto pela Smart TV. Aí eu não consigo abrir lá, às vezes, para poder dar o like. Vamos fazer o seguinte, você assiste pela Smart TV, para um dia, abre no celular o nosso canal e dê o like nos conteúdos que você assistiu, deixa um comentário, ok? Essa interação, ela favorece aqui até a nossa relação no sentido de produção de conteúdo, de melhora, de tudo que a gente está fazendo aqui. A gente precisa da interação de vocês. Amém? Olha, lembrando, hoje é quinta-feira. Se você assim desejar, aqui na nossa área de comentários, você pode fazer o seu pedido de oração. E aí, amanhã, nós vamos estar orando pelos pedidos de oração. E agora, eu oro para poder nós encerrarmos essa nossa programação de hoje aqui, no Acordando para o Propósito, e pedindo a Deus que nos dê um dia abençoado. Pai, queremos glorificar o Teu nome. Queremos, Senhor, pedir a Ti que Tu venha, Senhor, sobre as nossas vidas, nos conduzir nesta quinta-feira. Que possa ser um dia de paz, um dia de bênção, um dia, Senhor, rico e abundante da Tua presença. Que Tu possa manifestar a Tua glória através das nossas vidas e que, de fato, o Teu nome venha a ser glorificado. Nós oramos a Ti e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Olha, você que está aqui, parabéns porque você está acordando para o propósito. Até amanhã, querendo Deus.